Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja nos corações de todos meus amados ouvintes. Hoje eu resolvi fazer este momento de sabedoria na madrugada. Por isso que você não vai ouvir eu falar muito alto, porque são 5 da manhã. Eu resolvi falar com você sobre o poder da oração. O poder da oração, meu irmão. Meu querido e minha querida, a Bíblia está repleta de evidência que demonstra o poder da oração, de milagres que aconteceram pela oração. Eu quero falar para você que Deus continua ouvindo e respondendo nossas orações, mas nós podemos experimentar também muitas transformações e milagres através da oração. Meu irmão, eu quero falar um pouco sobre fase de oração. A primeira fase da oração, nós sabemos que o principal é o nome de Jesus Cristo. Jesus disse, meu irmão, tudo o que pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. A palavra de Deus diz lá no livro de João 14, 13 e versículo 14. Que tremenda promessa do Senhor Jesus para aqueles que seguem. À medida, meu querido irmão, que nós crescemos na intimidade com Ele, em nossos momentos devocionais diários, mais o conhecemos e confiamos em suas promessas. Há algumas lições que nós devemos aprender desta promessa, meu irmão. O poder do nome de Jesus. Esse é o primeiro passo. Nós temos que aprender o poder do nome de Jesus. Quando ele afirma em meu nome, está dando uma garantia de que o Pai ouve e responde. Há duas implicações nesta afirmação, meu irmão. Como se fosse o próprio Senhor Jesus pedindo. Em primeiro lugar, devemos entender que o Senhor Jesus é Deus, para a salvação da humanidade e para a glória do Pai. Ele assumiu temporariamente as limitações da humanidade quando veio ao mundo, denominando pelo período da humilhação. Ele é chamado de unigênito, que significa, meu irmão, gerado, e também de primogênito, que significa primeiro, gerado de Deus. Ele foi colocado na posição de sacerdote e único mediador entre Deus e os homens. Portanto, pedimos no nome do Senhor Jesus, há uma garantia. Quando nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo, há uma garantia. O nome de Jesus está sobre todos os nomes, meus irmãos. Jesus, depois de ter feito toda a obra de resgate e restauração do ser humano e de toda a criação, ele recebeu o nome que está acima de todos os nomes. E um dia esse nome fará todo joelho se dobrar e toda língua confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, assim como diz lá em Filipenses. Meus irmãos, quando ele deu a grande comissão aos seus discípulos, ele afirmou: todo o poder me foi dado no céu e na terra. O Senhor Jesus tem todo o poder, portanto não há impossível para Ele, queridos. Não há impossível para Deus. Por isso que Ele diz, tudo que pedires em meu nome, eu farei. Esta frase do Senhor deixa-nos
às vezes perplexo, porque ele começa com a palavra tudo. Tudo significa precisamos interpretar isso de uma forma correta, porque numa interpretação simplória, poderemos dizer que o Senhor nos deu uma arma poderosíssima e podemos utilizar quando e como quisermos. A Bíblia mostra claramente que homens de Deus não receberam de Deus tudo o que pediram. A todos nós temos experiência de respostas positivas e negativas em nossas orações. Eu quero falar um pouco, meus irmãos, sobre os padrões de Deus para a oração. Portanto, é importante conhecer os padrões que Deus estabelece em sua palavra para as respostas às nossas orações. Vou separar algumas. Primeiro, Deus quer que nós tenha santificação. Ele diz assim, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdos seus ouvidos, para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados cobrem o seu rosto, para que não possa, para que não ouça. Isaías 59, 1, 2. Então, nós precisamos ter uma vida de santificação. Porque se nós tivermos uma vida de pecado, o pecado é um dos grandes impedimentos para que Deus ouça nossas orações. Deus é santo, igreja. Deus é santo, irmãos. E é impossível chegar diante dele com nossa vida cheia de imundícia. Por isso que Jesus, como nosso sumo sacerdote, abriu caminho ao Pai pelo sangue derramado na cruz. Somente purificados, lavados e santificados e justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo de nosso Deus, teremos acesso ao Pai. Assim diz lá em 1 Coríntios 6:11. Então nós falamos, o primeiro passo é a santificação, segundo é a vontade de Deus. É a vontade de Deus, meu irmão. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E sabemos que Ele nos ouve quando, ao que pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que temos. Está lá em 1 João 5, 14 e 15. Não é todas as orações que será atendida. Tem coisas que não é a vontade de Deus Ele te entregar. Então não adianta você orar, porque Deus não vai te entregar. O texto afirma que podemos confiar que Deus nos ouvirá quando pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade. Este é um princípio que nos ajuda a entender que Deus tem vontade soberana e que está acima de nossos desejos, meus irmãos, de nossos desejos pessoais. Por isso é muito importante termos intimidade com o Pai. No nosso TSD, tempo sós com Deus, porque aí conhecemos mais e melhor a sua vontade. Não só na comunhão, mas a vontade dele está expressa em sua palavra. Devemos sempre conferir nossas petições com o que a palavra de Deus diz. Primeiro, meus irmãos, nós temos que aprender a orar sem egoísmo. Você sabe o que diz lá em Tiago 4, versículo 2 e o 3? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerra, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjar em vossos prazeres.
Existem pessoas que são egoístas. Existem pessoas que são encrenqueiras, que são cobiçosas, que são invejosas, que gosta de estar em guerra, lutando umas contra as outras. Você acha que Deus vai ouvir essa oração? Deus não vai, meu irmão. Agora fica mais fácil entender que a afirmação de Jesus, tudo o que pedires eu farei, tem mutuamente algumas limitações. Não importa porque é o Filho de Deus, mas o resultado do nosso egoísmo é maldade. O ser humano, depois da queda, ficou cheio de maldade, egoísmo e entrou em inimizade com Deus. Imagine se todos os homens corrompidos por causa do pecado tiverem todas as suas petições egoístas respondidas. O mundo estaria num caos, meu irmão. Então nossa oração é realmente respondida por Deus quando nós oramos segundo a vontade de Deus e não com motivação errada de gastarmos em nossos prazeres. Então eu quero falar para você que a chave da oração é a fé. Por isso que Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção de fatos que não se vê. Essa é a definição bíblica da fé. É a certeza de coisas que se espera. A fé não é um salto no escuro. Ela tem que ser baseada em algum objeto seguro. No caso dos cristãos, a fé é baseada na palavra de Deus. Por isso, é certeza de coisas que se espera. Sabemos do amor, do poder de Deus e das suas promessas. Isto nos ajuda a confiar que Ele é poderoso para responder nossas orações. E eu quero continuar também, é a convicção de fatos que não se vê. A fé também é algo sobrenatural, meu irmão. É ter convicção, é ter algo que não estamos vendo e nós sabemos que vai acontecer. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É por isso que a palavra de Deus diz assim, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, Romanos 10:17. Duas coisas acontecem quando ouvimos a palavra de Deus. Em primeiro lugar, a palavra transmite vida espiritual e nos fortalece, ajudando-nos a crer no poder de Deus. E em segundo lugar, nós somos confrontados com nossas limitações e entramos numa dependência, meu irmão, numa dependência de Deus que nos ajudará a crer somente nele e fazer o milagre. Quarto ponto, vivemos pela fé. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Gálatas 3:11. Para obedecer os princípios da palavra de Deus, precisamos de fé. Para produzir frutos na vida cristã, precisamos de fé. Para agradar a Deus no nosso viver diário, precisamos de fé. Para ver o mundo transformado por Deus, precisamos de fé. O poder da oração. Sabia? A oração ela tem um poder muito grande. É por isso que Efésios 3:20 e 21 diz assim, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedirmos ou pensamos, conforme o seu poder, que opera em nós, que seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Meu irmão, Deus é poderoso, Deus é criador, controlador, sustentador de todo o universo. A Bíblia afirma que tudo foi criado por sua palavra. Ele disse, haja luz e houve luz. Não há impossível para Deus. O nosso Deus é conhecido como o Todo-Poderoso, o mais maravilhoso, e que Ele nos ama e atende nossa oração.
O grande desafio é a nossa incredulidade. Sabemos que Deus tem todo o poder, mas parece que quando estamos no meio de situações difíceis, esquecemos que Ele pode transformar todas as situações. Devemos confiar que Ele nos abençoará e nos ajudará quando estivermos no centro da sua vontade. Ele faz, meu irmão, o que pedirmos ou pensamos quando estamos na sua vontade. No relato das bodas de Caná, da Galileia, que foi o primeiro milagre no ministério de Jesus, houve um problema, o vinho acabou. Jesus mandou encher de água alguns vasos e entregou ao anfitrião da festa. E ao experimentar o vinho novo, ele afirmou: todos costumam por primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Então, nós observamos aqui, o pessoal simplesmente esperava qualquer vinho, mas Jesus fez o melhor. Deus sempre nos abençoará com o melhor, meu irmão, de acordo com o ponto de vista dele e não com o nosso. O melhor de Deus sempre será o ideal para nossas vidas. Somente Ele é digno de glória. O texto diz: a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Deus quer ser glorificado em toda a terra e individualmente em cada ser humano. Por isso que a oração é algo bem pessoal. Você fala com Deus, expondo sua situação e esperando um milagre. Ele faz o milagre e você dá a Ele a glória e o louvor. Deus não vai fazer milagre simplesmente para satisfazer uma necessidade nossa. Tudo o que Ele faz é para louvor da sua glória. Jesus afirmou que é para que o Pai seja glorificado. E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado. Meu irmão, chegando ao final do nosso momento de sabedoria, eu quero deixar a carta de Hebreus. A carta de Hebreus fala de homens e mulheres que pela fé tiveram experiências poderosas com Deus. E depois de relatar uma sucessão de milagres, diz que o que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para refletir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram o reino e praticaram a justiça e obtiveram promessa, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiros. Mulheres receberam pela fé ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados e não aceitando o seu resgate para obter superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio, de açoite, sim, até algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrado pelo meio, que nem Isaías, mortos a fio de espada, andaram peregrindo, vestindo de pele de ovelha e de cabra, necessitando, afligido, maltratado, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra, como diz lá em Hebreu. Podemos fazer parte
desse povo, meus irmãos, desses heróis da fé, através das nossas experiências com Deus em oração. Então vamos ter experiência com Deus em oração. Amém, meu querido irmão? Que Deus em Cristo traga paz e luz aos corações de todos vocês. Um grande abraço.